Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero convidá-lo para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e convidá-lo para abrir a sua Bíblia na segunda carta dos reis de Israel, capítulo de número 6, versículo de número 24 em diante. Nos diz a palavra de Deus: sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Queridos, o texto que lemos é um texto muito lindo, onde nós encontramos a providência de Deus em meio à crise. E nesta rápida reflexão eu quero trazer um tema para nós, e o tema é levantando-se em meio à crise. Queridos, Samaria estava em guerra, e esta guerra era contra a Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, cerca Samaria ao ponto de ninguém entrar e ninguém sair da cidade. Fora da cidade estava o exército da Síria, dentro da cidade estava a fome. Mas também dentro da cidade estava o profeta Eliseu. E costumamos dizer que onde tem profeta, Deus fala. Profeta é boca de Deus. A situação de Samaria, queridos, era tão grande que a cabeça de um jumento valia 80 peças de prata. Segundo o texto, o esterco de pomba, que era uma planta, não era a fezes da pomba literalmente, esterco de pomba era uma planta, ela chegou ao ponto de ser vendida por 5 peças de pratas. E diz a palavra de Deus que as pessoas estavam em desespero e agonia, ao ponto de uma mulher ver o rei passeando nos muros da cidade, e ela clama: socorre-me, meu senhor. Mas o rei nada poderia fazer, pois ele estava cercado, a cidade estava fechada, o povo estava com fome, os inimigos estavam fora. Só que Deus, querido, ele não dorme. Deus, ele chega no momento certo, e diz o texto que Deus usa o profeta Eliseu diante daquela situação complicada, diante daquele momento tão sombrio de fome. E o Senhor, ele usando o profeta Eliseu nesse momento de crise. Eliseu, no versículo de número 31, e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje não ficar sobre ele. Observe que, amados, o culpado desta situação era o profeta Eliseu. Segundo o rei da própria Samaria, o culpado da crise era o profeta Eliseu. Só que Deus usa o profeta Eliseu em meio à crise. No capítulo 7, versículo de número 1, o profeta disse: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Só que, sempre em meio à crise, há muitos que não mais acreditam no agir de Deus. Há muitos que duvidam da providência de Deus. Foi o que aconteceu com o capitão, que era braço direito do rei de Samaria. Ele duvidou da profecia de Eliseu. E ele diz, porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse:
Eis que o verás, disse Eliseu. Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Em momento de crise, eu costumo falar que é momento de vivermos pela fé. É na hora da adversidade que temos que usar a fé e não entrar em desespero, feito capitão. Mas temos que acreditar na providência de Deus, porque Deus não desampara os seus em momento de crise. Enquanto Eliseu estava dentro de Samaria, havia 4 leprosos que estavam fora da cidade. E nos diz a palavra de Deus que esses 4 leprosos é justamente o tema dessa reflexão, levantando-se em meio à crise. Versículo 3 diz: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um para o outro: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Versículo 4: disseram: entremos na cidade. Se entrarmos na cidade, há fome, e ali morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. E eles disseram: vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e nos deixaremos viver. Se viver, viveremos, e se nos matar, tão somente morreremos. Eles não estavam preocupados se ia morrer ou viver, eles se levantaram em meio à crise. E essa postura deles se levantar foi justamente um impulso de Deus, para Deus agir. E Deus confunde o arraial dos sírios para dar vitória a Samaria. Diz o texto que enquanto os leprosos andavam, os sírios ouviam ruídos de carro, de cavalo, no arraial onde ele estava. Só que não era carro nem cavalo, conforme o versículo 6, era apenas 4 leprosos. Deus estava confundindo o arraial dos inimigos. E quando eles chegaram lá no arraial, não havia mais sírios, todos fugiram, e lá estava comida, veste, pão, farinha, enfim, tinha tudo o que o povo precisava em Samaria. E foi justamente no outro dia, que se cumpriu a profecia do profeta Eliseu. E os leprosos disseram uns para os outros, quando eles chegaram no arraial, no versículo 9, eles disseram: então disseram uns para os outros: não fizemos bem? Este dia é dia de boas novas. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você: não fique prostrado em meio à crise em que nós estamos vivendo. Não se curve dizendo que acabou. Não fique prostrado dizendo que não tem mais jeito. O Senhor, neste momento, está dizendo para nós: levante-se, use a fé. Eu irei fazer o milagre em cima da sua fé. Os leprosos não tinham nada, não tinham esperança, não tinham expectativa, mas eles se levantaram em meio à crise. E o Senhor está dizendo para nós: levante-se, não se prostre, não fique curvada com esse pensamento: acabou, não tem mais jeito. O Senhor está dizendo para mim e para você: em meio à crise, eu ainda faço milagre acontecer. E eu quero dizer para você: receba essa palavra profética. Este dia é dia de boas novas. Repita comigo, por favor: este dia é dia de boas novas. Tem coisa boa de Deus chegando depois da crise. Se prepare, coisas novas de Deus irá acontecer. Deus te abençoe. A paz do Senhor